Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados aí na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. E nessa semana nós tivemos a posse da nova presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e por isso o nome dela foi parar nos trends. Vamos dar uma olhadinha? Foram mais de 50 mil pesquisas no Google. Todo mundo querendo conhecer melhor, o perfil da ministra Rosa Weber. Ela, gente, é a terceira mulher a ocupar o posto de presidente da corte, que é o posto aí mais alto do judiciário brasileiro. A ministra segue aqui na gestão do tribunal até o ano que vem, quando se aposenta. E vale ressaltar também que, como vice-presidente, assumiu o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, para a gente entender melhor o que esperar dessa gestão, quais são já os temas pautados para julgamento, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que está aqui no telão comigo. Boa noite, Gisele, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Bom, Gisele, quero começar falando um pouquinho sobre a posse, que aconteceu agora na segunda-feira, Durante o discurso, a ministra enfatizou muito a questão do respeito à Constituição, do respeito à democracia, da separação dos poderes, e isso vai ao encontro de tudo que a gente está vivenciando. É muito importante, iniciar já essa gestão com esse discurso. Sim, com certeza. Inclusive, um ponto principal que a ministra fez questão de destacar durante todo o momento da sua posse, inclusive as primeiras palavras que ela mencionou, foi quanto à reverência dela, incondicional, ao texto da Constituição Federal, aos princípios da República Federativa, ao Estado Democrático de Direito. Então, a ministra fez questão de pontuar a importância de se observar e respeitar a Constituição nesses aspectos tão fundamentais. Lembrou também da necessidade de se ter um judiciário independente que possa atuar com autonomia. E aí é importante dizer que a ministra ela tem 46 anos, como magistrada, exercendo essa função de magistratura dentro do Poder Judiciário, e desde segunda-feira ela assumiu, então, o comando do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, que é a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. A última palavra, inclusive, é o próprio Supremo Tribunal Federal quem emite em relação a temas ligados à constitucionalidade das leis. Então, a ministra ela foi bem enfática exatamente para pontuar esse compromisso dela com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito. E aí, consequentemente, ela falou da importância de se proteger a dignidade da pessoa humana, de se ter instituições que não se vinculam a nenhum tipo de religião, porque o Estado é laico. Falou da liberdade de imprensa e destacou que sem liberdade de imprensa não há democracia. E destacou realmente de se dar essa autonomia para que os juízes, dentro da legislação e dentro da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal possam, na verdade, tratar de todas essas questões tão importantes que são levadas à Suprema Corte. Nós estamos, por exemplo, em momento de eleição, e nós já sabemos que o Supremo já definiu ao longo desses anos, desses últimos meses, inclusive, questões importantes relacionadas a esse tema. E quando você olha, de um modo geral, a história da Suprema Corte, a gente também verifica posicionamento do STF em temas sensíveis. Teve atuação importantíssima durante a pandemia e, em diversos aspectos, a gente vê a necessidade realmente de que o Supremo se posicione para que as instituições democráticas sejam respeitadas. Gisele. E isso ficou na fala da ministra Rosa Weber. Deixa eu só complementar também, porque teve uma fala dela que foi muito importante sobre os ataques injustos que o STF está sofrendo, e muito disso é resultado de uma incompreensão do público em geral, da sociedade, sobre o papel da Suprema Corte, Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho disso e até explicar para que a população entenda que o Supremo faz é julgar se a matéria é constitucional ou não. Então, a gente, em época de fake news, em épocas de discurso de ódio em rede social, é interessante a gente estabelecer a verdade em relação ao papel da Corte. Com certeza, Mariana. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. A ele cabe a guarda da Constituição. Então, os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal têm a função precípua de defender
o texto constitucional. Dentro dessa perspectiva, quando existem legislações que potencialmente, né, argumenta-se que elas podem ser contrárias ao texto constitucional, existem pessoas que são autorizadas, instituições que são autorizadas e determinados cargos a promover ações perante o Supremo Tribunal Federal, exatamente para resguardar a Constituição Federal. Então, se uma legislação, há uma notícia perante o Supremo Tribunal Federal, e essa notícia ela chega ao Supremo por meio de uma ação, que pode ser uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, uma outra ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, dentre outros instrumentos jurídicos. Quando isso chega ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem que emitir, na verdade, uma decisão a respeito desse assunto, e essa decisão ela é tomada de forma colegiada pelos 11 ministros do Supremo, e o resultado sempre se dá por maioria, para que haja, então, uma definição sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. Então, o Supremo faz esse controle de constitucionalidade das leis em face da Constituição Federal. Há outra atuação do Supremo Tribunal Federal também, e tudo isso, Mariana, está no texto da Constituição Federal. O Supremo ele tem competência para julgar recursos, e o recurso que o Supremo julga é o recurso extraordinário, que também só chega na Suprema Corte quando se tem alguma discussão relacionada a uma situação, né, de ofensa à Constituição Federal. Nesses casos, o Supremo seleciona um dos processos que chegou até a Suprema Corte por meio do recurso extraordinário, e através daquele processo ele verifica que aquele caso, ele representa um monte de outros casos que estão no Poder Judiciário sobre o mesmo assunto. E a partir disso, escolhe aquele caso para poder julgar, e a partir da decisão, todo o Poder Judiciário vai ter que se vincular a essa decisão da Suprema Corte, porque normalmente essas decisões, para que o Supremo possa julgar um recurso extraordinário, é preciso que ele tenha reconhecida a repercussão geral, que é a relevância daquele processo, seja do ponto de vista econômico, social, político. Então, todas as hipóteses em que o Supremo é chamado a se manifestar, é preciso que haja uma ação, né? Porque o Supremo ele só pode agir diante de uma provocação. Sim. E é interessante explicar isso, né? Ele só age, então, quando é provocado, e muita gente ainda confunde. Agora, outra questão ainda da posse, de que eu quero falar com você, que chamou muita atenção aqui da gente, foi, né, lógico, a gente sempre tem presença de autoridades, né, de vários ministros, enfim, presidente da República, que dessa vez não compareceu, mas sempre eles estão presentes na posse, mas a gente teve também presença de minorias, como povos indígenas, né? E aí a gente consegue perceber, já que a ministra está atenta a esses temas, né? Inclusive, na pauta de setembro, que ela já divulgou, tem a previsão de julgamento envolvendo os direitos individuais de povos indígenas, né? Sim, inclusive, esse fato, ele é um fato, eu até posso dizer, histórico, porque apenas em 2 ocasiões, né, a população indígena, os povos indígenas foram chamados ao Supremo Tribunal Federal, e essa foi o segundo momento. Então, a partir do momento em que houve esse convite, as lideranças dos movimentos indígenas demonstra claramente uma sensibilidade da ministra Rosa Weber no que diz respeito à proteção dos direitos de pessoas vulneráveis, né? Então, a partir do momento em que se tem, né, lideranças indígenas dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal para poder fazer parte desse momento tão solene em que são chamadas diversas autoridades de todos os demais poderes, a ministra sinaliza, sim, a sensibilidade em relação a temas sensíveis, em relação a temas de pessoas que, de fato, precisam de uma proteção, de uma atenção quanto à proteção dos seus direitos, e isso foi feito a partir da presença desses líderes indígenas dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. E já na pauta que foi divulgada para setembro, existe inclusive um processo que está tratando exatamente da possibilidade de quem é que está apto para poder fazer a defesa dos povos indígenas.
E um desses processos é um recurso extraordinário, em que o Ministério Público Federal, ele questiona uma decisão que é do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e que atribuiu à Defensoria Pública, e não à Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, a prestação da tutela jurisdicional em relação aos interesses individuais dos indígenas. O que isso significa? O que se discute nesse recurso extraordinário é quem é que vai promover o interesse dos indígenas. Vai ser a FUNAI ou a Defensoria Pública da União? E aí há, então, esse pedido do Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal, por meio de um recurso extraordinário, onde os ministros irão definir esses temas. Gisele, agora eu quero trazer aqui para o nosso programa uma dúvida que vem das redes, né? Esse programa tem tudo a ver com as redes, a gente fala dos trends e tem muitos comentários, tanto nas redes do STF, também no nosso Twitter da TV Justiça, algumas pessoas falando assim, poxa, mas eu não elegi, eu não votei para esses ministros estarem aí. Então, eu acho que vale a gente explicar aqui mais uma vez sobre essa questão de por que então os ministros do STF eles não são eleitos, né? Explica para a gente o que está previsto em lei e como é que é o rito normal e legal desse processo. A Constituição Federal, ela é a nossa lei maior. Então, tudo que acontece no Estado, em todos os poderes, deve seguir o que está escrito no texto constitucional. A própria Constituição estabelece que os ministros são nomeados, não há necessidade de eleição, né? Eles não passam por um concurso, não se tem concurso público para ministro do Supremo Tribunal Federal, e não se tem eleição para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, os ministros são nomeados, e essa nomeação ela é feita pelo presidente da República após uma aprovação no Senado Federal. A Constituição estabelece que a composição do Supremo é de 11 ministros, e todos eles devem seguir esse ritual que está previsto no texto constitucional. Para ser ministro do Supremo, não precisa ser de carreira da magistratura, embora, né, a ministra Rosa Weber tenha vindo aí dessa carreira de magistrada perante a Justiça do Trabalho ao longo desses 46 anos de magistratura, mas isso não é uma regra. Pode vir por meio de vagas destinadas pode vir a partir de indicações, né, que são feitas de advogados, ou até de advogados gerais da União, ou como aconteceu no caso com o ministro André Mendonça, ou podem vir também de outras instituições. O que a Constituição estabelece é que para ser ministro tem que ter notável saber jurídico e uma reputação ilibada, ou seja, tem que ter uma reputação, uma pessoa respeitável e que tenha esse conhecimento jurídico que todos possam, na verdade, compreender, que todos possam vislumbrar esse notável conhecimento jurídico que se dá por meio da sabatina que é feito no Senado Federal. Então, a idade mínima para ser ministro é de 35 anos. E a idade para entrar no Supremo Tribunal Federal, a idade máxima para entrar como ministro no Supremo Tribunal Federal é de 70 anos. E essa nomeação, ela é feita pelo presidente da República. Gi, é importante dizer também que a ministra fica um ano, né, na presidência aqui do STF e depois ela vai se aposentar, né? Então, quem assume vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso, que já é o vice. Sim. Os ministros, a magistratura é um cargo vitalício, né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele exerce a magistratura e ele tem o que se chama de vitaliciedade. Quando se aposenta, ele não vira ex-ministro, ele vira ministro aposentado. Esse é um ponto importante. Outro ponto que a gente precisa destacar é que existe uma idade máxima para permanecer como ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente viu que a idade para entrar mínima tem que ser 35 ou máxima de 70 anos. Mas para permanecer como ministro do Supremo, existe o máximo de 75 anos, que é o que a gente chama de aposentadoria compulsória. Inclusive, houve essa alteração, né, numa emenda constitucional, que foi em 2015, a emenda constitucional número 88. Então, os ministros só podem permanecer como ministros do Supremo até 75 anos. Embora a presidência do Supremo, né, quando se tem a nomeação de um presidente do STF, o prazo para que ele permaneça presidente é de 2 anos. No entanto, a ministra irá a 75 anos
em 2023, e a partir do momento em que ela completar 75 anos, ela tem que se aposentar compulsoriamente. É por essa razão que ela fica aí durante um ano exercendo a presidência do STF, e assim que ela deixar a presidência, assume, portanto, o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá certo. Gi, adorei as explicações. Vale lembrar que esse programa na íntegra vai estar no YouTube também daqui a pouco. Então, se alguém tiver dúvida e quiser saber como é que vai ser essa gestão da ministra Rosa Weber, é só ir lá no nosso canal da TV Justiça. Muito obrigada, Gi. Adorei rever você. Por nada, eu também. Até logo. Você de casa, então, continua comigo? Vamos lá para as telas do Google, né? Outras telas para a gente saber quais foram os assuntos pesquisados, né, durante a semana lá na internet. Vamos começar, então? Nosso primeiro destaque vai com o Dia do Cliente. Dia 15 de setembro é o nosso dia da gente que consome bastante, né? Essa data é comemorada desde lá de 2003 e foi a iniciativa de um empresário gaúcho, né? Ele usa isso como uma forma de homenagear aquele consumidor fiel, cliente fiel. E a hora também de aproveitar os descontos da Semana do Cliente. É quase um esquenta aí para Black Friday, que chega daqui a pouco, daqui uns dias. Nosso segundo destaque é o Luva de Pedreiro, o Irã Ferreira, né? Gente, se você não sabe, ele é o maior influenciador digital de futebol do mundo e desistiu da carreira. Em menos de um ano aí ele viralizou na internet, fez sucesso internacional, várias publicidades, inclusive ganhou muito dinheiro, mas chegou à conclusão aí que lidar com a fama não é tão simples assim. Ele apagou no início da semana todos os posts e fez um vídeo, então, contando aos fãs que vai abandonar as redes sociais. Segundo ele, agora vai viver a vida normal, sossegado. Bom, e para você que gosta de arriscar na Mega Sena, o nosso último destaque, aproveitem, a Mega Sena acumulou de novo, o prêmio é de 110 milhões de reais. O próximo sorteio já é amanhã, você pode apostar aí nas lotéricas ou então pela internet no próprio site da Caixa Econômica Federal. Eu acho que eu vou tentar minha sorte. Vamos então fazer um intervalo, rapidinho a gente volta no próximo bloco com mais notícias para você. Já estamos de volta e vamos agora então para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. A gente começa com a fake news que está aqui na nossa programação. Vamos dar uma olhada? Circula uma fake news de que o anticoncepcional causa trombose, mas não é necessariamente o anticoncepcional que causa trombose, e sim fatores já previamente estabelecidos no organismo. Então é muito importante que a mulher, antes de fazer uso de algum anticoncepcional, faça uma avaliação completa com seu ginecologista, avaliando histórico familiar, histórico prévio de doenças de coagulação ou de trombose, tabagismo, doenças crônicas, para depois escolher o melhor método. Já no nosso Instagram, como você sabe, toda semana a gente desmente por lá uma fake news. Se você não segue a gente, @TV Justiça Oficial, segue lá. A dessa semana, gente, era o seguinte, era fake a mensagem que circulou aí nas redes sociais, dizendo que fazer exercício com a língua previne o Alzheimer. Os especialistas afirmam que é totalmente mentirosa essa informação e o que previne essa doença, né? Estimular o cérebro, tratar fatores de risco e manter hábitos saudáveis. Então, para a gente falar mais sobre isso e falar com propriedade, eu converso agora com o neurologista e diretor científico da Associação Brasileira de Alzheimer, Fábio Porto. Tudo bem, doutor? Boa noite, bem-vindo aqui ao Tá na Web. Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente sempre, infelizmente, escolhe uma fake news, né? Porque são várias que circulam. E a gente escolheu essa porque é uma doença que é muito comum, uma doença que nem todo mundo sabe, né? De fato, como é que ela se desenvolve, como é que é o tratamento dessa doença. Então, hoje eu quero que o senhor explique um pouquinho pra gente. Lógico, primeiro começar desmentindo, né? Que esse exercício aí com a língua não tem nada a ver, isso não previne a doença. Mas o que a gente pode fazer e quais sinais que a gente
deve aí estar atento, né, para perceber sinais do Alzheimer, né? Como é que a gente percebe? Bom, então, infelizmente, né, é uma fake news, quer dizer, não previne nada, né? Então, a doença de Alzheimer é a doença que é a principal causa de demência nos idosos. Então, o que é demência? Demência é quando a pessoa tem uma perda cognitiva, que em geral é na memória, a pessoa tem alterações de comportamento, e a soma dessas duas coisas, a perda da cognição e alterações de comportamento, faz com que a pessoa não consiga viver de maneira independente. Tá? O principal sintoma da doença de Alzheimer é a perda da memória recente. Então a pessoa começa a ter dificuldade de aprender informações novas. Fica muito repetitiva, esquece compromissos, esquece de conversas, começa a ter dificuldade em pagar contas, em organizar um jantar, uma mala, por exemplo, né? E existe prevenção para a doença de Alzheimer? Sim. Qual que é, então, doutor? Alguns estudos mostram que até 40% dos casos podem ser prevenidos. Então, é uma série de coisas. Educação, né, durante a primeira infância, durante a vida adulta jovem, tratar bem fatores de risco cardiovasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, evitar tabagismo, sedentarismo, obesidade, estimular o cérebro, sempre aprender coisas novas. Então, a escolaridade que teve lá na infância reflete na velhice. E manter a mente ativa. Aprender uma segunda língua, ter contato com outras pessoas, tudo isso é prevenção. E, doutor, não existe cura, né? O que existe hoje é retardar, então, o avanço da doença. Como é que são os tratamentos? Isso. Então, o tratamento, ele não é curativo, mas ele alentece a progressão da doença, a doença progride mais devagar e reflete uma melhor qualidade de vida. Menos sintomas cognitivos, menos sintomas comportamentais, tristeza, ansiedade, irritabilidade, e a pessoa funciona melhor por mais tempo. Então, um grande erro que a gente pensa é assim, olha, eu não tenho cura, não podemos fazer nada. Isso é um erro, né? Quer dizer, podemos fazer algumas coisas. Com certeza, principalmente tratar. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui que eu estou curiosa para saber a resposta dela, porque tem alguns estudos recentes, né, que mostram que outra possível causa do Alzheimer seja o vírus da herpes labial, o vírus comum da herpes que muita gente tem, né? É isso ou também é fake news? Não é fake news, mas a grande evidência é que a doença ela é complexa. Tem várias possíveis causas e infecção viral é uma evidência muito menor. Quer dizer, a doença ela começa no cérebro décadas antes da pessoa perder a memória. E uma proteína anormal começa a ser acumulada. Essa proteína chama amiloide, beta-amiloide. Depois de décadas de acúmulo, essa proteína causa inflamação no cérebro e causa um acúmulo de uma outra proteína, que chama tau. A proteína tau mata o neurônio. Então, é uma doença complexa. A doença começa no cérebro décadas, talvez 1 ou 2 décadas antes da perda da memória. E hoje então, é pouco provável que seja só um vírus. Mas hoje não existe nenhum exame que mostre isso antes da doença, de fato, já começar a dar sinais, né? Existem exames que mostram a deposição da proteína beta-amiloide. Tanto exames de imagem, como um exame que se chama PET, que vê a deposição amiloide, exames de líquor, né, em que você tem acesso ao líquido que envolve o cérebro, e mais recentemente, uma grande novidade, até exames de sangue. Que é mais fácil e acessível, né? Sim, e isso vai ser um grande avanço para o tratamento precoce, antes da fase sintomática da doença. Então temos estudos já tentando fazer isso. Doutor, e existe alguma questão genética, né? Por exemplo, se eu tenho algum avô, pai, mãe que tem essa doença, preciso me preocupar, talvez fazer esse exame preventivo, né? Antes da velhice chegar? Então, a genética, né? Tem 2 tipos de genética. Uma é aquela mendeliana, azão, azinho, cor dos olhos. Se você tem um gene, você vai ter a doença. Né? Uma genética chamada de determinística. Isso é uma raridade na doença de Alzheimer. Raridade.
menos que 0,5% dos casos. A genética mais comum são genes de risco. Você ter o gene aumenta a sua chance de ter a doença, mas não é certeza que você vai ter. Então, se você tem um parente de primeiro grau com a doença, faça a prevenção, faça exercício, cuide da dieta, né, cuide bem de fatores de risco cardiovasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, obesidade. Aprenda coisas novas, mas não existe hoje exame preventivo, ainda não. Talvez no futuro vamos ter, mas ainda não. Com certeza. Com a evolução da ciência, né, a gente chega lá. Doutor Fábio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Bom, é isso, gente. Tá na Web fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify. Eu te espero lá. E deixo vocês aqui, então. Uma ótima noite. Obrigada pela companhia. Até a próxima.